Olá, tudo bem? Que alegria ter você aqui com a gente. É sempre muito gostoso estarmos juntas para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante e tão gostoso que é a maternidade à luz da Bíblia. Que Deus continue nos ajudando e nos ensinando nesse ministério que Ele nos concedeu, não é mesmo? E vamos lembrar dos nossos meios de comunicação. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidade@ippinheiros.org.br e tem o chat que você pode conversar com a gente sempre gosta de ter o feedback de vocês. E se você perdeu algum dos nossos programas, a nossa playlist está inteira e disponível no IPP Play. O link está embaixo e também na nossa descrição do Instagram tem um link que vai direto. Basta você clicar e chega direto na nossa playlist com tudo que a gente já conversou até hoje. Mas antes da gente entrar propriamente dito no nosso programa, eu quero chamar um vídeo super especial da nossa TV. Você sabia que você pode fazer parte da nossa TV? Pode rodar o vídeo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Viu que legal? Que coisa importante, a gente pode fazer parte. Se você sentiu no coração o desejo de participar, todas as instruções foram ditas no vídeo. E eu vou perguntar para você se você lembra daquelas propagandas de margarina que tinha na televisão. Já ouviu falar daquela família margarina, a família perfeita? Acho que todo mundo almejou ter aquela casa maravilhosa, aquela mesa do café da manhã, o cachorro que nem latia muito, só dava uma latidinha. Mas isso não é o que acontece na nossa casa, não é verdade? Não é a realidade dos nossos lares. E para conversar um pouquinho e contar um pouquinho sobre como é na casa dela, eu quero chamar o depoimento de mãe da Rafa. Pode rodar o vídeo. Oi, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Sempre bom falar de família perfeita, porque eu acho que todo mundo tenta ser uma, né? Eu lembro que logo que eu me tornei mãe, eu participava de vários grupos de outras mães, de temas distintos, em redes sociais para aprender qual era a melhor maneira, principalmente o primeiro filho ali, né? Qual era a melhor fralda, como que se lidava com chupeta, como escolher escola, enfim, com várias regras e modelos de outras mães, até que eu percebi em determinado momento que aquilo estava mais me sufocando e me angustiando do que me ajudando, né? Eu tentar me enquadrar num modelo de outras pessoas. E na verdade cada família tem o seu jeito de ser, tem o que funciona, o que não funciona, existem valores que são inegociáveis, cristãos, os nossos valores cristãos que são inegociáveis, mas tem muitas coisas que a gente pode flexibilizar, né? E eu fui aprendendo e tenho aprendido isso ao longo aí da minha jornada como mãe, principalmente na tentativa de não comparar, de sempre criticar quando a gente olha o modelo ou olha uma família ao nosso lado que a gente admira, e isso é legal, a gente olhar para o lado e se inspirar em outras mulheres, em outras famílias, mas é sempre importante a gente olhar, se inspirar e criticar no sentido de ver se aquilo faz sentido para mim, porque às vezes aquele modelo não vai se encaixar, né? Com a nossa realidade, os nossos filhos são diferentes, a nossa rotina é diferente, o nosso marido é diferente, tem outros horários, a gente tem outros horários, então dificilmente dá pra gente pegar um modelo que a gente olhou, copiar e colar
na nossa vida. Não dá. Então a gente olha, né? A Bíblia fala para a gente reter o que é bom. Então a gente pode olhar ao nosso redor, identificar aquilo que, pô, seria legal se eu fizesse dessa forma e adequar, mas não tem família perfeita. Tem uma família que busca a perfeição, mas a perfeição em ser igual a Jesus. Essa é a nossa perfeição, né? Não é a perfeição externa de filhos limpos, parecem robôs, que falam idiomas, que fazem robótica, que, enfim, decoraram versículos, não é isso. Né? Deus conhece o nosso coração. E é por aí que a gente tem que buscar perfeição nesse sentido, né? De criarmos filhos que sejam discípulos de Cristo. Né? E Deus não nos quer perfeitos, Ele que nos criou, Ele sabe que nós não somos perfeitas e a nossa família também não é e nunca será. Mas Ele está aqui todo dia nos aperfeiçoando e a gente a cada dia buscando ser mais parecido com Jesus. Que Deus continue abençoando você, sua família e a sua maternidade. Um beijo. Obrigada, Rafa. Que bom que você contou pra gente um pouquinho da sua experiência. E vocês viram, hoje a gente vai conversar sobre o mito da família perfeita. Um rótulo que foi colocado e a gente acaba seguindo e querendo trazer isso para nossa casa. Infelizmente, hoje, nessa era digital, onde a gente tem acesso a somente fotos, a somente vídeos daquilo que a gente gostaria de mostrar e não da realidade das nossas casas, a gente acaba comparando, às vezes a gente acaba ficando triste com aquilo que Deus deu para a gente, gerando uma ingratidão no nosso coração, quando Deus dá para a gente sempre o que é bom, perfeito e agradável aos olhos dele. Mas nós deturpamos tudo isso. Não é mesmo? E para conversar, estamos aqui hoje eu, Pati e a Naná. Oi, Naná, se apresenta pra gente, conta um pouquinho quem você é. Olá, tudo bem? Que alegria estar com vocês aqui. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar nesse programa tão legal, tão necessário e tão completo, né? Quero parabenizar vocês por essa iniciativa e, inclusive, esse tema, né? A gente falar de maternidade sem máscaras, né? Acho que é tão importante, tão relevante para nós hoje. Antes, só eu preciso dizer que eu fiquei arrasada, porque eu conheço exatamente o que você quer dizer quando você fala de família margarina. Então, se talvez algumas pessoas não saibam o que é, eu não sou uma dessas pessoas, porque eu assisti muito comercial, propaganda. Reclame, eu não sou da época do reclame, mas comercial e propaganda sim. De famílias margarina, e eu sei exatamente o que significa. Aliás, não é nem só a família margarina, é a família Doriana, né? Que a gente sabe exatamente o que significa. Mas muito bom, gente, muito bom. Eu sou a Naná Castilho, né? Meu nome é Ana Márcia, mas ninguém me chama assim, é Naná mesmo. Castilho é meu sobrenome de casada. Sou casada com o Luiz e mãe de 2 crianças. A Esther, que tem 10 anos, mas se ela estivesse ouvindo, ela fala, eu tenho quase 11, porque ela vai fazer 11 agora dia 12 de setembro, então ela já tá assim, nos 11 anos para ela. E também do João, de 9 anos. Eu sou enfermeira, sou professora e pesquisadora da área de saúde da criança e do adolescente. Eu dou aula na Unicamp desde 2015 como docente lá. E também sou criadora do Filipenses 4.8, que é um ministério para mulheres de todas as idades, né? Mulheres cristãs de todas as idades. E dentro do Filipenses 4.8, a gente tem um braço que é uma comunidade que mora no meu coração, que é o Filipenses 4.8 para mães, em que a gente fala realmente, especificamente sobre maternidade e sobre como o evangelho tem tudo aquilo que a gente precisa para viver a maternidade com liberdade, com leveza, com esperança, que é algo que quando a gente pensa nesse mito da família perfeita, nas comparações e tal, realmente a gente precisa ser lembrada do evangelho todos os dias como mães, né? Então o propósito da comunidade é esse também. Que bênção, Naná, a gente te agradece a sua disponibilidade de estar aqui conosco, para a gente conversar um pouquinho. E no fundo, né, Pati, a maternidade parece, né, essa família perfeita é uma coisa que parece, é uma ilusão, né? Exatamente. Eu lembro, né, falando em redes sociais já de cara, as vilãs, a gente sempre coloca a culpa nelas. Eu lembro quando começou a onda do Facebook. E daí eu já era casada,
já era uma família, né? E depois no Facebook a gente começa a encontrar gente que estudou quando era bem pequeno, não se via há muito tempo. E daí a gente começa a observar coisas e a reparar, né, que, né, como diz meu avô, nossa, tem a minha idade, já tem um filho. Olha, e o cachorro também está lá, olhando as fotos, admirando a família, né? E começam as réguas, as comparações. Começa a ver a grama do vizinho, que é um pouco mais verde do que a sua. E o que acabou acontecendo? Eu não estava conseguindo enxergar o que estava debaixo do meu nariz. A minha família. Eu não conseguia entender o que Deus tinha me dado nas mãos, porque o meu olhar nunca se voltava para baixo. Era sempre para frente e para os lados. Nunca para o que Deus tinha me dado, né? Até então não tínhamos filhos, mas nós já éramos uma família. E aí foi interessante, né? Quando nós começamos a estudar esse tema, e na hora eu me lembrei como que as redes sociais vieram para abençoar e também para tirar a nossa paz, né? Aquela foi uma época muito difícil. Eu não conseguia valorizar o que eu tinha. Foi perigoso. E eu acredito que a Naná tem aqui para nos dizer o quão perigoso isso pode ser se não for aberto os olhos da pessoa a tempo, não é, Naná? Não, com certeza. Com certeza. Quando a gente pensa nas redes sociais, é exatamente o que você falou. A gente tem sido muito abençoada por elas, mas ao mesmo tempo elas também têm levado a gente por um caminho muito perigoso, porque elas mudaram completamente a forma como a gente interage uns com os outros. Você mesmo trouxe o exemplo, né? Pessoas que em outras épocas a gente teria perdido totalmente o contato. Hoje a gente tem contato e sabe, não só tem contato, como acompanha o crescimento da vida dos filhos, acompanha as viagens, acompanha o restaurante que vai, acompanha tudo, né? Manda feliz aniversário pra gente que você não tem conversa mais, mas porque o Facebook te lembrou, você já vai lá e manda um parabéns, ele te sugere o fundinho bonitinho lá, você já vai lá, dá um ok e já tá parabenizando todo mundo, mas é um tipo muito esquisito, né, de interação social, se a gente for pensar. E sem dúvida nenhuma, as comparações, elas são uma das grandes vilãs nisso tudo. Porque se antes o nosso inimigo realmente era a família Doriana, que a gente precisava estar assim ligada no horário nobre para assistir aquela propaganda e ficar olhando aquela mesa posta e aquele suco de laranja, aqueles frios todos, né, enroladinhos naquela mesa linda que as crianças não sujam nada e tá tudo certo. Se antes a gente precisava esperar o horário nobre para assistir esse tipo de coisa e ser confrontado com isso, hoje é só abrir as redes sociais que a gente tem ao nosso alcance no celular, que a gente tem ao nosso alcance no computador. E aí a gente entra lá e o que a gente vê? A gente vê casas arrumadas, a gente vê mães alegres às 6 horas da manhã, e não só elas estão alegres às 6 horas da manhã, como elas já correram 5 quilômetros às 6 horas da manhã. Estão maquiadas, lindas. Gente, fizeram seus devocionais. Exato. Já fizeram seus devocionais e aí os seus filhos estão já, né, vestidinhos de tom sobre tom, combinando entre eles, né, penteados, lendo livros em latim, né, se a gente for exagerar bastante. E a gente vê também ali maridos sempre felizes, né, jogando alguma criança para o alto e a criança também olhando para ele apaixonadamente. Enfim, vocês entenderam bem qual é o cenário, né? Então, assim, no fundo, Doriana já era, né? Não dá para competir, no fundo, é com a família do Instagram, que tá mostrando pra gente um padrão que a gente esquece qual é o nosso comportamento com as redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Como a gente interage com rede social? Gente, a gente mesmo, né? Antes da gente ir olhar a foto dos outros, como que a gente posta alguma coisa? Ninguém acorda logo cedo, pega o telefone e posta uma foto descabelada. Ninguém faz isso. Ninguém chega na cozinha e tira uma foto da pia cheia de louça, a não ser que seja para fazer alguma piada de alguma coisa. Ninguém tira foto da mesa toda suja de migalha, ninguém mostra os filhos remelentos. A gente produz a foto. Não produz? Não é isso que a gente faz quando a gente vai publicar alguma coisa? E a gente produz aquela foto. Ninguém vai para um ensaio fotográfico de cara lavada. Só que as redes sociais têm feito a gente esquecer que quando a gente posta alguma coisa, a gente faz um recorte da nossa vida para postar ali.
E a gente faz isso, mas a gente esquece que o outro também faz. A gente esquece que aquelas pessoas que estão, aquilo que a gente está vendo, não é o dia a dia delas. Aquilo é produzido. Aquilo é um recorte. Ninguém acorda assim. Ninguém acorda assim todo dia. Ninguém acorda daquele jeito sem filtro. E aí o que acontece? Inevitavelmente, a gente sem perceber, a gente está comparando aquilo que só a gente conhece sobre nós, que são os nossos bastidores, que a gente não posta, mas a gente compara isso com o palco social das outras famílias. Aí não tem jeito, é covardia, realmente. A gente olha e fala, não tô valendo nada, tô fazendo tudo de errado. Porque a gente está comparando um recorte com nossos bastidores. E isso gera descontentamento no coração. Descontentamento, rancor, indiferença. E pior, às vezes isso gera até algo muito sutil. A gente acaba vivendo aquela mentalidade do 8 ou 80. A gente acorda determinada. Não, hoje eu vou tirar o pijama antes das 9. Se eu conseguir fazer uma esteira, 15 minutinhos de esteira ali, eu já tô feliz. Se meus filhos estiverem com lição feita e cabelo penteado para ir para a escola, tá ótimo. A gente tá com essa mentalidade, mas aí a gente olha a família do Instagram e fala, quer saber, não vale a pena. Não vale a pena, eu vou largar a mão, porque eu não consigo ser assim. E essa é a mentalidade do 880 que é tão perigosa. Ou eu faço exatamente tudo aquilo que a rede social me fala para fazer, ou eu desisto. Se eu não consigo ser o modelo, eu não consigo ser uma família perfeita, então eu não vou fazer nada. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar que Deus fez cada uma de nós e as nossas famílias, né, de forma única, em famílias únicas, e que nenhuma vai ser igual à outra. O tempo de uma ter filho, né, como a Paty estava colocando agora, é diferente do tempo da outra. O tempo da gente viver coisas diferentes são únicos. Circunstâncias são únicas, dons, talentos, condições financeiras, realidades culturais. Tudo isso é diferente de uma família para outra. E o Senhor se agrada de todas elas, desde que a gente exerça uma boa mordomia de amar os nossos filhos e a nossa família na melhor das capacidades que Ele, que é soberano, deu para cada um de nós. Então, assim, o que eu acho que é super importante para a gente começar essa conversa? Lembrar, rede social é recorte. Eu tenho uma amiga, eu me divirto com ela. Ela falou, eu nunca esqueci. Hoje em dia a gente nem dá check-in mais nos lugares, mas na época que dava. Exato, lembro disso. Lembra disso? Eu lembro. Tá vendo? Doriana, check-in, a gente vai tudo se entregando, né? Mas, Vai. Caiu de moda esse A minha check-in já, amiga- né? então, caiu de moda, ninguém faz Moda. isso. Só que o que ela falava? Ninguém faz check-in no Habib's. E eu me divirto horrores com essa frase, porque é verdade. Ninguém faz check-in no Habib's. Só que a gente só quer os restaurantões, a gente quer mostrar os super lugares que a gente tá. Ninguém posta uma foto aqui, ó, busão cheio, eu tô aqui de novo. Ninguém. A gente posta, né, os recortes. E eu nunca esqueço disso, porque quando a gente é tentado a ficar se comparando ou achando que a gente tá tendo que atingir um padrão que é irreal, a gente precisa se lembrar disso. É recorte. Recorte. E além disso, né, ou para complementar essa ideia, a maternidade, a vida em família, ela é imperfeita. Ela é cheia de altos e baixos mesmo. Os baixos quase ninguém posta. Mas a gente precisa não só parar de se comparar, mas aprender a entender que é assim mesmo. E que é nessa soma de momentos cotidianos, momentos que nem vale a pena postar, momentos descabelados, momentos de migalha na mesa, tal, que Deus vai nos moldando e nos construindo como família. Eu tava brincando com as meninas até no Filimamos em uma das aulas, que parece que às vezes a gente fica sempre buscando os momentos que vão nos tirar o fôlego. E a gente esquece que se a gente viver sem fôlego, a gente cai dura, morta no chão. É bem isso mesmo, né? A gente precisa É. do ar, a gente precisa do respiro. E nesse sentido, a gente precisa do cotidiano, das famílias imperfeitas. Né? Se a gente viver buscando esse extraordinário, essa maluquice de sempre ficar sem fôlego, a gente vai ficar frustrado, né? E sem ar. Exato, e a gente também esquece que essa imperfeição familiar, ela não é culpa dos nossos filhos, culpa do nosso marido, ela é culpa do que veio lá atrás, em Adão, Gênesis 3. Eu deixei até a minha Bíblia aqui aberta para a gente ler os versículos aqui do 12 em diante. Não. Então, perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso
que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, quando a gente olha para essa família imperfeita, para essa imperfeição familiar, a gente tem que olhar lá para trás, lá para a queda, quando tudo aconteceu. Não é o meu filho, não é a minha filha, não é o meu marido, não sou eu, somos todos nós que vivemos em um mundo caído, num mundo imperfeito. E aí que a gente vê que na Bíblia, quando a gente vai lá para a Bíblia, que a gente vai estudar a Bíblia, não é só uma família imperfeita, todas são, né, Naná? A gente tem inúmeros exemplos, eu acho que você pode ajudar a gente aí citando alguns exemplos de famílias imperfeitas na Bíblia. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Depois de Gênesis 3, não teve um. Quer dizer, teve um. Teve um, Teve um. graças a Teve Deus um. por ele. Mas depois de Gênesis 3, a humanidade ficou totalmente corrompida pelo Sim. pecado, né? E à exceção do nosso Salvador Jesus Cristo, todos nós somos imperfeitos. E aí, se a gente olha, volta para a Bíblia, pensa já, a primeira família, Adão e Eva, caíram. Se a gente for seguir, gente, Caim e Abel também, ainda na mesma linhagem, né? Mas Caim e Abel, dois irmãos, né, que se envolveram ali na questão de inveja, culminando com assassinato. Abraão e Sara, uma história permeada, assim, pela fidelidade de um Deus soberano, que é o grande soberano da história deles e da nossa. Mas quando a gente olha só para Abraão e Sara, o que a gente vê? A gente vê mentiras. A gente vê Abraão pegando a esposa dele e falando, ó, pode ir, porque senão o cara vai me matar. Quer dizer, né? Mentiras, desconfianças, dúvidas acerca de uma promessa feita, né? Você ouvindo o relato de um anjo dando risada de fundo, falando, isso aí não vai acontecer, né? A gente vê pecado em todas essas famílias que foram, inclusive, usadas por Deus para o cumprimento do seu propósito soberano. Se a gente seguir nos patriarcas, a gente vê Isaac e Rebeca. Na história de Isaac e Rebeca, a gente também vê um padrão de mentiras. A gente vê filhos favoritos e o que isso traz como consequência depois. Quando a gente entra em Esaú e Jacó, a disputa entre eles, a cisão de irmãos e de uma família de novo. José e os irmãos, né? Também disputa, ciúmes. E é impressionante, né, Naná? Quando a gente olha e vê que a culpa é sempre do outro, né? Sim. Então, sim, na nossa casa, a gente também vai sempre procurar, né? Sempre apontando não, a culpa foi do meu marido. Total, Ele que, né? Eu seria uma esposa excelente se meu marido fosse diferente. Eu seria uma mãe perfeita se meus filhos fossem outros, né? Então, exatamente. É igual aquele meme, acho que é o Chapolin, aqueles memes do Chapolin que de vez em quando aparece, que ele fala assim, eu sou paciente, o problema são as pessoas, né? Então, qual o sentido? Né? Então, assim, quando a gente olha para a Bíblia, a lista é muito longa de famílias imperfeitas. Inclusive, a própria genealogia de Jesus. Ela não esconde o fato de que a linhagem humana de Jesus ela não era isenta de falhas graves e de pecadores. Se a gente olhar para a genealogia de Jesus, lá em Mateus 1, a gente vai ver que as mulheres destacadas nessa genealogia na Bíblia, elas são, de certa forma, conhecidas por particularidades que foram bastante escandalosas na época. Sim. Batseba nem sequer é mencionada pelo seu nome. A gente sabe que é ela porque a gente conhece a história. Mas quando fala do filho dela com Davi, ele fala da que for a mulher de Urias, já deixando escancarado que ó, ela era esposa de outro. Ela teve um filho com ele, mas ela foi esposa de outro, né? A mulher de Urias, a viúva sem filhos que se prostituiu com o próprio sogro. Quando a gente pensa em Tamar, o nome dela tá lá. A viúva que foi atrás do seu resgatador, algo que foi escandaloso na época também, né? Se a gente pensar no processo de redenção soberana em que isso aconteceu, quando a gente pensa na história de Ruth, Raabe, a prostituta, e uma adolescente grávida. Uma adolescente grávida. O que isso não comunicou? O que isso não foi na época? A Bíblia não escondeu as imperfeições das famílias, muito pelo contrário. Nessas imperfeições, a gente acabou vendo ainda mais a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. E é assim no agir das nossas famílias também. Não é a gente que brilha. É o nosso Deus perfeito que brilha mesmo em meio das nossas imperfeições. Porque assim, cheio de falha, todo mundo é. A gente tenta recortar, dar uma disfarçada, coloca um filtro, não posta no Habib's, não posta no ônibus, mas todas nós somos perfeitas.
Todas nós temos os dias que a gente não correu 5 Bom, eu tenho vários dias que eu corri Que eu não 5 conheço. quilômetros. Eu tô almejando Muitos esse dias. dia. Eu ainda não cheguei nesse dia. É um padrão, é um padrão. Eu A não gente corri chega 5 lá. É, exato. Mas assim, cheio de falha, todas nós somos, né? E no fim, é tudo sobre ele, tudo aponta para ele. Mesmo em meio às nossas imperfeições, ele é digno de glória e ele é perfeito. Ele se sobressai em meio aos nossos erros e tropeços, né? Isso que é o mais, acho que redentor na nossa história mesmo. A gente não depende dos nossos acertos para que a nossa família, os nossos filhos cheguem em algum lugar. Cristo já fez tudo por nós, né? E isso é tudo quando a gente pensa nesse mito da família perfeita, né? Ô, Naná, e agora a gente fazendo o recorte da família, né? E destacando a mulher, a mãe, enfim, a mulher, porque às vezes a família não tem o filho ainda, então o ambiente feminino, né? Como que se acentua a necessidade por uma perfeição, né? E engraçado nós pensarmos aqui que a perfeição para mim é diferente da perfeição para a Lise. Ela tem um olhar do que é perfeito para ela, a Naná tem um olhar do que é perfeito para ela. Então, é uma variável tão grande e ao mesmo tempo tão perseguida. E as mulheres têm uma tendência maior a olhar ao redor e querer aquele perfeccionismo, seja estético, seja funcional, seja de possessividades. E quando eu comecei a pensar nisso, me trouxe à memória de que o inimigo, ele fica ao nosso derredor e rugindo como um leão, e aquele que ele consegue pegar, que ele consegue tragar, é dele e cai e tem uma vida muito mais infeliz do que poderia ter. E quando nós estamos entregues a essa busca, a essa idealização de perfeição, de que nada está bom, nada é suficiente, eu aconselho que você abandone essa briga e se afasta e fuja, porque quanto mais você persistir em buscas, em coisas idealizadas e muitas vezes inatingíveis, mais o inimigo está investindo para te fazer infeliz, insuficiente, inadequado, incapaz, tudo ruim, tudo para baixo. E aí Só denegrindo, né? só diminuindo, denegrindo e te oprimindo. Então, foge dessa opressão, abre seus olhos. A mulher tem uma tendência maior de trazer isso para ela mesma e achar que tem que fazer parte da vida. É o let it go, que nós cantamos por muitos anos aí, né, gente? Naná, qual a sua visão sobre a mulherada? Olha, eu acho assim, primeiro assim, te parabenizar, né? Porque Let It Go, você já tornou tudo mais recente aqui na nossa conversa. Porque Ufa! a gente dando check-in no Foursquare, entendeu? Falando de Doriana, ela já colocou o Frozen aqui, a gente tá mais atual. Então, Tá mais obrigada. atual. É isso mesmo. É verdade. Não, eu acho que quando a gente traz para a maternidade, sem dúvida nenhuma, inclusive tem um termo que já é conhecido, que são as guerras maternas, né? O quanto as mulheres, elas criam, você falou tudo, assim, em termos de ideais que são perfeitos para elas, e aí elas acabam procurando meio que a tribuzinho delas, que tem esse ideal de perfeição parecido com delas. E aí elas se juntam, e aí elas começam a defender isso daí. Até aí, ok, a gente pode ter afinidades. Mas o problema é quando esses grupinhos diferentes começam a discutir entre elas quem tá mais certa que a outra, levando em consideração o padrão que a Bíblia nem sequer menciona, que é a maioria das coisas que levam a gente a criar essas guerrinhas maternas, né? Por exemplo, o parto certo. Isso aí dá até você falar que a Bíblia não menciona, já até o pessoal tem gente que até arrepia, né? A escolha certa de escola, o tipo de refeição que é mais adequado, qual é o jeito certo de dormir, porque antes era assim, você põe a criança no berço e acabou. Agora é assim, colocou no berço, tá. Tinha protetor de berço ou não? Ele era grosso, ele tinha essa espessura, essa ou nenhuma? Porque o certo, ao
com o decorrer dos anos, foi mudando, né? E aí não basta só você colocar no berço, a gente precisa saber se tem um protetor de berço ou não, porque isso é uma coisa importante. Além disso, o bebê tá de barriga para baixo, barriga para o lado, barriga para cima. E eu sei que existe evolução da ciência, da saúde, estudo isso, trabalho com isso, que vem mudando ao longo do tempo, e a gente precisa, assim, estar atualizado com as melhores práticas, mas a gente precisa tomar cuidado com a forma como a gente defende isso. Porque daí, ok, então tem isso, pode dormir no berço, mas além de dormir no berço, também pode dormir no berço onde? No próprio quarto ou no quarto do pai e da mãe? E aí você começa, não, o certo é dormir perto, não, o certo é dormir lá, o certo é fazer isso, o certo é dormir aquilo. E aí, além disso, tem a questão de não, berço nada, o certo é cama compartilhada, porque a cama compartilhada tem muitos benefícios, e o certo, então, é esse. Então, assim, a gente fica maluca, esse é só um dos milhares de exemplos que a gente poderia trazer para falar de como isso tem deixado as mães, hoje em dia, cada vez mais perdidas e confusas num tamanho imenso de informação, que a gente não consegue mais conectar e tirar uma coisa mais sábia, uma decisão mais sábia e adequada para a nossa família. Porque a gente está tentando fazer aquilo que fulano faz, que fulana faz, que fulano ensinou. E isso para muitas coisas. É difícil a gente dar conta de tantos padrões adicionais que a gente tem se imposto ultimamente quando o assunto é maternidade. Tudo isso, não só você precisa tomar as melhores decisões, as decisões mais sábias e tal, como você precisa fazer tudo isso já, né, em 2 semanas com o corpo de antes do parto, né, já com o abdômen Exatamente. trincado. Abdômen trincado, exato. Abdômen trincado, O que né? é Outro dia eu vi uma... gente, não. Eu até tenho. Eu tenho a imagem. Um dia no Instagram eu vi, era uma mulher fazendo propaganda desses programas de você voltar ao peso e tal, e era ela, já, né, com aquele abdômen, né, trincadaço e tal, fazendo agachamento, tipo, com um filho no ombro e o outro no colo, e ela assim, com o bebê, né, com o bebê. E aí, o título daquela imagem era, qual é a sua desculpa? Quer dizer, você pisou e amassou ali, né? Exatamente, Não só, entendeu? Não só ela tem aquele abdômen, como ela tá com 2 filhos, tá fazendo e tá te perguntando qual é a sua desculpa, do tipo, filha, se você quer, você arranja tempo, né? Isso aí vai tudo nos oprimindo, te colocando lá embaixo, né? Enfim, o ponto realmente tem sido muito, muito grave, tem deixado muitas mães completamente mal, pensando que a gente precisa atingir esse padrão, porque se a gente não atingir, que tipo de mãe nós somos? Né? E aí, para falar sobre isso, sobre comparação e sobre todas essas coisas, eu gosto muito do que Jesus ensina pra gente lá em João 21. Acho que vale a pena a gente abrir lá. Uma história que não tem nada a ver com a maternidade, na verdade, mas que nos mostra de uma forma muito pontual e certeira como que a gente lida com comparação na nossa vida? Como que a gente lida com eu olhar para aquilo que eu quero e imagino que eu tenha que viver como mãe e começa a me comparar com a outra, com a outra, com a outra. Né? Então, João 21, de 19 a 25, diz o seguinte, o trecho aqui. João 21, 19 a 25. Eu vou ler a partir do... O trecho de João 21, de 19 a 25, diz o seguinte... Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, João, o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Acho que a gente pode parar no 23 mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? A história que vem um pouquinho antes, você pode ler os versículos anteriores para você entender, é que Jesus está conversando com Pedro e dizendo a ele, dando a entender o tipo de morte que Pedro teria. E quando Pedro toma ciência disso e fica sabendo a forma como ele iria morrer, ele olha para o lado e vê João. Aí o que ele quer? Não, peraí, preciso saber como ele vai morrer também. Exato. Eu preciso saber se isso está acontecendo comigo, eu preciso saber o que está acontecendo com o rapaz aqui do lado, né? E ele vai lá e pergunta para Jesus, mas Jesus e ele? E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque o que ele fala para ele? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa?
O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Qual é a lição? Não interessa o que está acontecendo com o irmão que está do lado. A sua tarefa é me seguir. Então, para de olhar para o lado. A sua tarefa é olhar para mim. E muitas vezes na maternidade a gente está olhando para todos os lados e não está seguindo Jesus. A gente está olhando para todos os lados, querendo todas as circunstâncias diferentes, querendo entender se o meu tipo de parto não foi o que eu queria e o dela, como é que vai ser? Não, mas e por que o dela foi? Não, mas se eu não consigo colocar naquela escola, então por que ela conseguiu? Então por que ela consegue ter esse abdômen ou não? Que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Para de se comparar. O padrão bíblico é muito claro nesse sentido aqui. O padrão é: para de olhar, segue Jesus. E o padrão para as mães, quando a gente vai entender, não, tudo bem, eu tenho que seguir, mas qual que é o padrão para as mães? É muito simples. Vai lá para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, de 4 a 9, nos mostra o padrão. É que a gente olha às vezes e fica pensando, puxa vida, mas não, deve ter mais alguma coisa. Mas o que diz Deuteronômio 6, de 4 a 9? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. É isso. Todo o resto é bônus. O padrão de Deus para as mães, o que as mães devem fazer e se empenhar muito arduamente em fazer, porque inculcar dá trabalho e é o tempo todo, como ele diz aqui, é isso. Todo o resto é bônus. Então, numa sociedade que está frenética, com tanto barulho, voltar para o essencial é sempre importante. Mães, o que Deus quer que a gente faça é que a gente se dedique ao máximo em instruir os nossos filhos no Senhor. É isso. O que você inventar disso não é que está errado, mas é extra. É extra. Entendeu? Como você, e além disso, como você vai cumprir essa instrução de Deuteronômio 6? Você pode fazer isso de 1 milhão de maneiras diferentes. Você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, de acordo com seus dons, de acordo com onde você mora, de acordo com como são seus filhos, como é o seu marido, quais são as possibilidades que você tem. Mesmo dentro daquilo que é essencial, as variações são muitas. E fora disso, todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. E é maravilhoso isso que você está falando, Naná, porque é libertador. Porque libertador. Exatamente, porque a gente acaba querendo seguir moldes. Então como é que eu faço? Como é que eu vou encucar? Como é que a Naná encuca? Não, eu vou copiar o que a Naná tem faz. Tem que ser daquele jeito. Só que o que o Naná faz dá certo na casa da Naná. O que a Paty faz dá certo na casa da Paty. Nós somos os únicos. Exato. Né? Exato. É maravilhoso, não libertador. Dá pra encaixar. Não dá para encaixar. Por exemplo, eu sempre falo, e é muito verdade, eu gosto muito de ler, eu sempre gostei muito de ler. Então, para mim, eu pegar um livro e ler com os meus filhos, eu amo fazer isso. Amo fazer isso. Agora, se você me der sucata, glitter e cola, não vai rolar, entendeu? Não trabalho. Não funciona, não entra. Aqui em casa a gente não compra glitter para não ter esse problema. Não trabalho. Às vezes chega a agenda da escola, tá falando forre uma caixa, já começa a tremer. Eu falei, eu não sei forrar, eu não sei fazer essas coisas. E assim, e o que acontece? Se eu olhar, eu entro no Instagram, vejo pessoas ali no calendário do advento, construindo bonecos de neve, de lantejola. Eu também já tive problema com isso no calendário se do eu for olhar pra isso, o que era para trazer paz, né? Para dentro da nossa casa, instruir a criança no caminho que deve andar com todo amor e carinho, torna um fardo tão pesado, porque tem que fazer todas aquelas coisinhas bonitinhas. Exato. E o meu não cola, fica arrebitado, da outra ficou perfeito. Aí aquela cena que a gente tinha de todo mundo construindo um boneco de neve de sucata, vira aquele pesadelo. Cola logo esse glitter aí. Limpa, quem vai limpar? Logo. Quem vai limpar essa sujeira? Você começa a duvidar se a cola tá vencida, porque se a cola não cola. Exatamente. E aí, ao invés de a gente criar as melhores memórias com os nossos filhos, porque a gente criou que o advento tem que ter um boneco de neve de sucata.
isso vira um pesadelo para todo mundo. E não é assim. É. Deus nos fez diferentes. Tudo bem, meus filhos vão brincar com sucata e argila na escola, na casa da vovó, com alguma tia. A mamãe tem outras questões. Claro que isso também não é um estímulo, a gente nunca se esforçar de sair da nossa zona de conforto, não é isso. Mas eu sei que vocês estão entendendo qual é a ideia Sim, principal. A gente sim. cisma que se a gente não tiver isso aqui e fizer desse jeito, tá errado. Né? Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: instrua seus filhos. Você vai fazer calendário do advento, você pode fazer todo dia leitura. Você está instruindo. Você pode fazer todo dia um artesanato, uma coisa que traga... Tudo bem, são milhões de possibilidades diferentes. A questão é, não vai ser igual que a fulana ou a outra fulana faz. Pior que o Instagram para esse tipo de coisa é o Pinterest, inclusive, né? Uma vez É verdade. É por tentei aí. fazer um brownie de Natal. Brownie de Natal. Você Ai. pega lá o morango para virar o chapéu do Papai Noel. Se você olha o que você fez e que o Pinterest mostrou, não vou nem... não vai. Mas o que consola é que Deus nos aperfeiçoa, Uhum. né? Dia a dia, né? E eu queria até Exatamente. e eu queria chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai, que está falando especialmente sobre isso hoje. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero convidar você a ler comigo 2 versículos lá do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Gente, claramente a gente vê aqui a nossa necessidade, a nossa total dependência de Deus, no sentido de que a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento. A gente tem um caminho que, se for do nosso jeito, é torto. E quando a gente pensa na organização da nossa família, a gente não consegue por nós mesmos ter uma família perfeita. A nossa família não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. Nós pecamos, os nossos filhos pecam e a gente depende de Deus para endireitar os nossos caminhos. É só pela graça do Senhor, pelo amor dele, de ir acertando as coisas, trabalhando nos nossos corações, que a gente pode ter uma vida de paz e ter um caminho que leva a cada dia para mais perto de Deus. Só que não é por nós, não é por nossas forças ou por um mérito nosso, porque a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa depositar nossa confiança em Deus, não no nosso entendimento, porque o nosso entendimento vai levar a gente para caminhos tortos. É só mesmo a nossa total dependência e entrega a Deus das nossas vidas e da vida da nossa família. E a gente vai errar, só que Deus vai lá e vai agir e vai, endireitar os nossos caminhos. Que a gente possa ter essa confiança, que a gente possa ter essa entrega das nossas vidas e da nossa família aos pés de Cristo, confiando não no nosso entendimento, não na nossa perfeição, porque ela não existe, mas sim no amor e na graça de Deus, na ação dele nas nossas vidas e na vida da nossa família. Que Deus continue a cada dia a nos abençoar. Até a próxima! Obrigada, Raquel. Que bom que a gente aprende isso dia a dia, que Deus nos aperfeiçoa. E se a gente for olhar, né, o que a gente está conversando aqui, Paty, né, Naná, é que a gente acaba cobiçando a vida do outro. E isso é muito triste. Exato. Lá em 1 João, está escrito assim, 1 João 2,16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas provém do mundo. A gente está juntando tesouros do mundo na vida dos nossos filhos quando a gente faz essa comparação. A gente esquece desse pequeno detalhe. Aquilo que a gente vive em casa, aquilo que a gente passa para os nossos filhos dentro de casa, é o que a gente está ensinando. É o exemplo do que eles têm que seguir. Em vez de a gente se inspirar
né? Em pessoas, em mulheres, em mães, em famílias que demonstram suas falhas, mas que buscam a perfeição em Cristo, a gente quer ser aquela família daquela foto, a gente quer ser aquela família daquele filme, a gente quer aquele marido perfeito, a gente quer aquele filho. Criei meu padrão. Criei o meu Exatamente, é. E o padrão que a gente cria, muitas vezes não, na grande maioria das grande vezes, maioria. está muito longe do padrão de Deus, que é muito inferior ao que ele tem para nós, Uhum, né? uhum. Uma Sem loucura dúvida. isso, né? E como que a gente faz nessa rotina do dia a dia, Naná, para voltar os olhos para Deus, voltar os olhos para esse padrão bíblico? Eu acho que assim, a primeira coisa, acho que a gente lembrar que o plano de Deus para a maternidade é que assim, para nossa cabeça às vezes é difícil a gente assimilar, porque a gente foi tão entupida de informações e padrões diferentes que a gente se voltar para a Bíblia e entender quão simples é, embora vá nos exigir muito tempo e muita dedicação sem dúvida, mas a gente precisa lembrar que o plano de Deus para a maternidade é muito simples. A gente precisa levar os nossos filhos a Deus. A gente é que complica com um monte de padrão extra-bíblico. Sim. Então a gente precisa entender isso. Precisa entender. É claro que isso não significa descuido com a alimentação, é claro que isso não significa, porque afinal, você instruir os seus filhos no temor do Senhor inclui ele ter um zelo pelo próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, dele ter boas escolhas alimentares, porque ele vai cuidar da sua saúde e assim poder servir a Deus e ao próximo melhor, mas está sempre voltado para o mesmo centro, que é a gente levar os nossos filhos a Deus. A maternidade vivida debaixo do Evangelho, ela é incrivelmente simples. Ela é leve e ela é libertadora. Libertadora porque muitas vezes essa culpa toda que a gente carrega nos ombros é porque a gente está tentando cumprir ordens que não foi o nosso Senhor que estabeleceu. Nós estabelecemos. E nós colocamos sobre nós um fardo pesado. Nós colocamos um fardo que não é para a gente carregar. Veja, assim, você já falou e é fato, assim, não tem nada de errado a gente seguir bons exemplos, a gente se inspirar em mulheres e famílias, nada de errado. Mas se esses bons exemplos estão fazendo a gente pecar, porque a gente deseja alguma coisa que a gente não tem, ou a gente acaba pecando na ilusão de ter aquilo que a gente está vendo que a outra pessoa tem, a gente está criando o quê? Um ídolo. Essa é a melhor definição de ídolo que tem. Aquilo que a gente olha pode ser uma coisa lícita. Eu quero filhos obedientes, eu quero uma família feliz. Ok, isso é lícito. Mas a gente peca para ter ou peca porque não tem, isso é um ídolo. Um ídolo. É possível que a maternidade seja um ídolo no coração. E é urgente que, se esse é o caso, que a gente se arrependa e a gente volte para o que o Evangelho diz, porque o Evangelho nos liberta. A gente não precisa lutar para ser perfeita, porque Cristo já foi perfeito por nós. A gente não precisa carregar um fardo que está pago. Está pago. Não é nosso papel esse. O nosso papel é descansar no nosso Salvador e viver como Ele andou para os nossos filhos, para que os nossos filhos vejam que estamos buscando andar como Ele andou e dessa forma busquem andar como Ele andou também. Então é isso. É esse o nosso papel. Que os nossos filhos vejam as nossas falhas, as nossas imperfeições, num contexto de graça, em que se pede perdão um ao outro, em que se perdoa da forma como Cristo já nos perdoou. Então esse é o padrão. E para a gente entender isso, a gente precisa começar a olhar da forma como as lentes do Evangelho nos ajudam a ver a maternidade e parar e ir limpando a nossa cabeça desses padrões todos. São muitos padrões. Então, assim, no fundo, acho que tudo cai na questão do coração. A cobiça, as nossas expectativas irreais, alimentam desejos que alimentam comportamentos e a gente precisa cuidar disso. Deus é o centro da nossa maternidade, deveria ser. E quando Ele realmente é, as coisas vão para o seu lugar. Sim. As coisas vão para o seu lugar. Ô, Naná, e isso tudo nós estamos aqui seguindo uma linha de famílias típicas. Porque se nós agora voltarmos o olhar para famílias atípicas, a régua da perfeição passa a ser muito mais pesada. Com certeza, com certeza. Ai, mas o filho dela tem uma necessidade especial, o filho da outra, mas
eu não vou. O filho dela é típico, ele consegue fazer todas as coisas, o raciocínio dele é normal, ele é Uhum. capaz. Isso vai constrangindo as famílias, vai fazendo Sem com que elas dúvida. se afastem cada vez mais do melhor de Deus para elas. E isso é muito Uhum. triste. É muito triste essa peneira que a sociedade tem feito com essa régua da perfeição, com a idealização, com o que Uhum. tem que ser, o que você falou, uma escravização da imposição social, da imposição do mundo. Né? E essa leveza que você trouxe da Bíblia, do que a palavra de Deus tem, do melhor que Deus tem para cada uma de nós, porque o melhor que Deus tem para mim pode ser diferente do que Ele tem para outra família. E quando Sim. nós agora olhamos com a lente, né, de famílias com necessidades ainda muito maiores de serem abraçadas, envolvidas nesse evangelho, nessa graça, nesse amor, de receber, entenderem que eles são amados, não pelos erros, nem pelos acertos, mas por quem eles são, né? Exato. É uma coisa que a gente esquece. Porque quando a gente começa a falar de família, de construção familiar, a gente esquece que existe esse outro lado que hoje tem sido mais falado, atualmente tem sido mais Uhum. colocado, né, à vista das mídias, mas ainda é deixado de lado, né? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. São famílias que, assim, de cara, elas já não alcançam o padrão. Então, elas têm tudo para serem totalmente desencorajadas. Não só na questão de necessidade de saúde, mas a gente tem mães que criam seus filhos sozinha, né? Por Sim. N motivos. Então, toda vez que se fala, não, porque o pai parceiro, mas às vezes o pai não tá lá. Às vezes o pai não tá lá. A gente tá falando de maternidade aqui, né? Então, mas o oposto também acontece. Existem Sim. pais que criam filhos sozinhos, Sim. né? Então a gente precisa lembrar que quando a gente coloca o padrão aqui, eu acho que cai nisso de novo. Quando a gente coloca o padrão aqui, a gente sair desse típico logo de cara, assim, por alguma coisa mais externa ou mais evidente, tem tudo para que essas mães ou essas famílias fiquem completamente desanimadas de sequer tentar viver o plano de Deus, porque elas acham que elas não podem nem começar. Mas a gente precisa lembrar que a graça de Deus ela é suficiente para cobrir qualquer tipo de insuficiência que a gente vive. E nós somos totalmente insuficientes. Ainda que a gente esteja dentro de uma família típica, entre aspas, estruturada, entre aspas, nós ainda vamos ser insuficientes. Exato. E nós temos um Deus fiel. Um Deus que e não a gente tá, só abrir um parênteses aqui, Naná, porque a gente está aqui conversando e às vezes parece que a gente é perfeito, Imagine. né? Que a gente está aqui falando, né? Não, parece que para a pessoa que está ouvindo o programa, eu todos os dias caio na tentação de me comparar. Não. Eu já falei que eu não mexo com sucata. Não, eu já diria que eu sou assim perfeitamente igual a vocês, né? Não, mas eu tô falando na questão da comparação, na questão de trazer as coisas do mundo para o nosso dia a dia. Sim. É muito mais fácil a gente fazer isso do que lembrar do padrão bíblico na hora que você vê uma foto. Na hora que você vê você tem um desejo, você olha e fala, nossa, eu também gostaria que minha família tivesse dessa maneira. Especialmente quando você está vivendo um momento muito difícil como esse, de uma família de atípicos, de uma mãe sozinha, de um pai sozinho, né? Por N situações que a gente não sabe o que causou aquilo. Né? O que a gente sabe e precisa saber e faz toda a diferença é que a gente não sabe por que circunstâncias acontecem na nossa vida, mas o nosso Deus soberano sabe. Sim. E ele nunca erra a dose com a gente, né? Ele nunca perde o tempo, ele nunca tem um descuido e de que, puxa, aconteceu ali a situação, eu perdi a mão. Não acontece com o nosso Deus soberano. Né? Então, ele tem, mesmo as nossas circunstâncias mais difíceis, debaixo do seu controle soberano. Né? E se às vezes a gente escuta isso e parece que não traz tanto consolo para nós, deveria, quando a gente lembra do nosso Salvador. O nosso Salvador viveu circunstâncias extremamente excruciantes, difíceis e avassaladoras quando ele morreu por nós ali. E Deus tinha um plano soberano para isso. Né? Então, assim, quando a gente lembra da graça do Senhor,
ela é suficiente. Ele não permite que a gente enfrente nenhuma situação em que a graça dele não vai permitir que a gente viva isso com fidelidade. Só que a gente precisa perseverar. E é muito mais fácil a gente escutar isso quando tá tudo certo na nossa vida, do que a gente ouvir quando a nossa família tá de cabeça para baixo, quando o nosso filho tá rebelde, quando chegou o diagnóstico de uma alergia alimentar que vai ter que me fazer com que eu me desdobre assim completamente como mãe, reinventar todo o meu cardápio. É muito mais fácil a gente ouvir isso fora dessas circunstâncias. Com certeza. Mas quando elas acontecem, a gente precisa se lembrar de um Deus soberano, um Deus cuidadoso, zeloso, que nos dá aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa para que a gente sirva ao nosso Deus com fidelidade. E que Deus não nos promete libertação completa e um maternar pleno e feliz e 100% livre do pecado nessa vida. Isso não vai acontecer. Mas em Cristo, a gente tem a certeza de uma eternidade com Ele. Então, ainda que as nossas circunstâncias aqui não mudam, Cristo é fiel, Deus é fiel, e Ele já venceu. Ele já venceu. E aí a gente começa a olhar para a eternidade, desejando e ansiando pela eternidade, de uma forma que muitas vezes, quando a gente é criança, adolescente, ou quando está tudo sempre muito bem na nossa vida, a gente não pensa. Mas momentos difíceis assim nos fazem ansiar por aquilo de mais precioso que a gente tem de certeza, a nossa eternidade com Deus. E aí, vivendo na expectativa do céu, enquanto a gente ainda não está lá, a gente vive aqui, os momentos difíceis, buscando glorificar aquele que já fez tudo por nós. Esse é o evangelho aplicado na nossa maternidade. Isso nos traz liberdade e isso nos enche de esperança. Nosso final não é aqui. A nossa maternidade não é só para a gente receber a medalhinha mãe do ano, né? É muito mais do que isso, né? E é isso que muda tudo. Vai E é isso muito que muda além. tudo. Vai muito além, né, Naná? Obrigada, Naná. E, assim, eu tô aqui, eu ficaria horas Eu fiquei ouvindo extasiada, e tanta sabedoria, conversando, viu, e o Naná? tempo passou como um flash Gostoso. aqui. E eu queria te perguntar se você tem alguma coisa para deixar para essa mãe. A gente tem um minutinho, se você quiser deixar uma última palavra. Olha, eu acho que a essência da conversa parece, às vezes eu sou repetitiva, acho que é o mal de professora, né? Eu acho que assim, se eu pudesse deixar uma coisa, eu acho que é isso. A instrução de Deus, minha amiga mãe, ela é muito simples. Ela é muito simples. Isso não significa, por ela ser simples, que ela não vai nos dar trabalho, ela vai exigir muito de nós. Mas a gente precisa entender que o caminho é simples e focar todos os nossos esforços em termos de busca e de modo de fazer voltados para isso. Os modelos para isso, eles vão variar, mas a gente precisa sempre olhar para a instrução de Deus. Depender completamente dele, estudar, sim, possibilidades, variações, aplicar aquilo que for cabível, mas louvar o nosso Deus, porque na sua soberania, ele colocou famílias imperfeitas ao longo de toda a história da humanidade, toda a história, incluindo a história, a família do nosso próprio Redentor. Ele colocou famílias imperfeitas para cumprirem o seu propósito perfeito, para que a glória não fosse delas, mas dele. Deus é o Senhor das famílias. Ele escolheu que a gente florescesse numa família. Deus colocou a unidade familiar para que ela fosse esse sistema, esse móvel. Eu sempre falo na faculdade que a família é um móvel, na verdade, né? Um sistema composto de várias partes diferentes, cada uma com as suas particularidades, cada uma com seus pecados, com as suas imperfeições, mas todos juntos com o propósito único de refletir a imagem de Deus. Então, na maternidade, a gente precisa vencer a tentação de olhar para os lados, de olhar para o lado, olhar para o outro e olhar para Cristo, olhar para Cristo. O que lhe importa o que está acontecendo do lado? Quanto a você, siga-me. Que a gente ouça essa exortação. Amém. Esqueça, deixa para lá o mito da família perfeita. Olhe para o único que realmente é perfeito. Para a gente ser a mãe que Deus espera que a gente seja. Jesus é o padrão. E o Evangelho nos liberta. E faz com que a gente seja mães melhores, porque nós somos livres de uma culpa que, na verdade, a gente mesma colocou sobre os nossos ombros. Então é isso. Amém. O padrão é simples. Amém. Que ele nos ajuda a perseguir. A começar em mim, hein? Amém. Amém. E a gente começou o programa com a família Doriana, né? Com a família Margarina. E eu
Mais uma vez, peguei um exemplo aqui que entrega a idade, gente. Isso Lá tudo vamos nós, lá vai parece, ela. né? Isso tudo Lá vai ela. parece, isso tudo é uma ilusão. E eu não sei se vocês lembram daquele quadro que tinha no Fantástico do Mr. M, na voz do Cid Moreira. Nossa! Mr. Não, M, eu não lembro, Mr. não. M. Eu não lembro, Eu não. lembro! Ó. E ele vinha e ele desfazia toda aquela ilusão da mágica, o que acontecia por trás daquilo que era perfeito. E na verdade é isso. Não existe família perfeita, não existe uma coisa perfeita aqui nessa terra. Não. O único perfeito e que veio e viveu aqui, morreu e já pagou o preço para a gente poder voltar a viver com Cristo. Ele pagou o preço na cruz e é através dele e por ele que a gente tem um relacionamento com Cristo. Porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, é um belo lugar para você, mãe. Com Cristo, entrega, confia, coloca seu fardo nele, porque como a Naná disse, é leve, é simples, basta a gente seguir o que ele falou. Olha para o alto e vamos embora. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau.